Bom dia, pessoal. Meu nome é Túlio Franco, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense. Eu gostaria inicialmente de agradecer a gentileza do convite para falar algumas questões relacionadas ao cuidado, especialmente macro e micropolítica, do cuidado das pessoas vivendo com HIV. Espero deixar aqui alguma contribuição para esse importante encontro, que vocês estão realizando durante esses dias. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre a micropolítica. Então, de partida, nós podemos entender rapidamente que micropolítica é a atividade cotidiana de cada um a partir do seu próprio lugar. Ou seja, a micropolítica é o fazer, a prática, a partir do seu lugar de trabalho, do seu lugar de relações de comunidade, do seu lugar de estudo. Nesse lugar, você de alguma forma vai empreendendo fazeres, e produzindo relações, produzindo eventos, produzindo acontecimentos o tempo inteiro, que dizem respeito, no caso nosso específico, a modos de cuidar das pessoas. Então, em primeiro lugar que nós precisamos perceber como que esse lugar funciona, como que esse fazer cotidiano se organiza a partir do protagonismo do trabalhador e da trabalhadora, e a partir do protagonismo também das e dos usuários do serviço de saúde. Enfim, o cuidado não se realiza apenas num polo trabalhador na relação com o outro, mas o cuidado ele é realizado por todas as pessoas que estão de alguma forma na cena de cuidado à saúde. Então, a primeira coisa que nós poderíamos imaginar é o seguinte: esse fazer cotidiano se dá, em primeiro lugar, a partir do pensamento. Então, nós precisamos imaginar o que é o pensamento, não é? O que é o pensamento que agencia a prática das pessoas? Como o pensamento ele agencia a prática das pessoas, nós temos que lidar com conceitos. E a primeira questão que eu coloco, e acho importante, é nós não naturalizarmos conceitos já existentes. Nós precisamos nos incomodarmos com as verdades muito instituídas e começar a fazer perguntas da origem dos conceitos para entender e até criar a partir desses conceitos. Então vamos lá, eu gostaria de fazer uma primeira questão. Já que o cuidado lida o tempo inteiro com o corpo, já que o cuidado supõe o acolhimento de um corpo, projeto terapêutico, pactuação de como esse cuidado vai acontecer ao longo de um tempo, a primeira questão que nós precisamos nos colocarmos é: o que é o corpo? Parece um pouco estranho estar fazendo essa pergunta, mas ela não é óbvia, né? No corpo, ele é entendido convencionalmente, ou pelo menos de forma hegemônica no entendimento que se tem, que ele é essa massa biológica que nós carregamos conosco. Na verdade, esse entendimento de corpo, de conceito de corpo, ele foi muito bem descrito e revelado para nós a partir do Foucault, filósofo francês, que, sobretudo na sua obra O Nascimento da Clínica, ele vai nos informar como que nasceu o corpo. O corpo ele é uma criação do século XVII e XVIII, como conceito, não é? E foi a partir do momento que ele deixa de ser sacralizado, porque até então não podia tocar no corpo morto, porque ele era sagrado, quando isso se reorganiza e principalmente patologistas e cirurgiões começam a abrir esse corpo para entender o seu funcionamento, a sua forma, a textura, as cores, e entender esse corpo como ele se formava. Nasce daí o conceito de corpo,
né? Um corpo anátomo-clínico, vai dizer o Foucault, e que dá origem também a uma prática clínica de cuidado desse corpo. E como essas descobertas se deram a partir do debruçar-se sobre o corpo e olhar sobre esse corpo, Foucault vai inclusive dizer que a clínica que nasce aí é a clínica do olhar. Muito bem, passaram-se aí 300 anos ou mais e tudo isso ganhou uma complexidade muito grande. Tudo isso se tornou muito sofisticado. E há uma incorporação de tecnologias de manejo do corpo de forma extraordinária e que deve ser festejada por todos nós. Mas a matriz de entendimento do corpo e do que é o corpo, ela permanece a mesma, sendo essa massa biológica. No entanto, há outros conceitos que nós temos que acessar e começar a discutir. Por exemplo, no século XVII, o filósofo Baruch Spinoza, que viveu em Amsterdã a grande parte de sua vida, ele vai se formular também essa questão do que é o corpo. E ele vai falar de um corpo afetivo, um corpo sensível, que nós temos também. Ou seja, é como se ele dissesse que há em nós um corpo com enorme capacidade de produzir a realidade a partir dos afetos, a partir da sensibilidade que ele tem, a partir da captação da realidade por outros parâmetros. Os parâmetros do encontro com essa realidade. E esse encontro é capaz, essa experiência do encontro é capaz de proporcionar a esse corpo um aprendizado. Mas esse aprendizado ele é não só do conhecimento e da razão, é um aprendizado também pelos afetos. É como se ele dissesse que nós vamos produzindo novas formas de significar a realidade na qual vivemos a partir do encontro e da experiência e da vivência com essa própria realidade. Esse aprendizado é um aprendizado pelos afetos, que ele vai formando, portanto, em nós uma nova subjetividade. Então ele não vai falar essa palavra da subjetividade, mas é isso. A subjetividade é a forma como cada um significa aquilo com o qual está se relacionando. Portanto, reconhecer que nós temos um corpo afetivo com grande capacidade de produzir o mundo no qual nós vivemos, mas também de produzir nós mesmos, é extraordinário. Isso muda um pouco o conceito do que é um corpo. E mais à frente, seguindo nessa direção sobre o entendimento do corpo, veio de um dramaturgo francês, Anthony Artaud, que viveu no final do século XIX, início do século XX, e era um artista de rua em Paris. Veio dele um conceito absolutamente importante, que ele vai estabelecer a ideia de corpo sem órgãos. Artaud, como todo artista de rua naquela época e na nossa época hoje também, sofre uma série de perseguições, de discriminações, e numa desses eventos, em que ele inclusive esteve na prisão, ele vai declarar que não adiantava prender o seu corpo, porque, enfim, o seu corpo sem órgãos continuava produzindo nas ruas de Paris. O filósofo francês Gilles Deleuze, mais tarde, toma isso como conceito. E ele vai, portanto, anunciar para nós que o nosso organismo é formado por um corpo com órgãos e um corpo sem órgãos. Portanto, há uma razão, há um biológico que, é óbvio, existe e opera na realidade, mas há também nesse corpo um sensível, o afetivo, que também se constitui como um corpo. Só que é um corpo imaterial, mas com grande capacidade de operar sobre a realidade também e de formar esse próprio sujeito. Portanto, essa ideia, ela é importante por quê? Porque eu trago isso
para nós discutirmos a micropolítica? Porque as nossas práticas são guiadas, agenciadas por conceitos, pelo modo como nós significamos. Então imaginem que se eu significo um corpo apenas como essa massa biológica, eu vou, na minha prática de cuidado, acolher esse corpo, com ele produzir um diagnóstico, com ele produzir um projeto de terapêutico, de cuidado, referenciado exclusivamente a esse corpo biológico. E isso é insuficiente. Então nós estamos falando de um conceito que ele é insuficiente para lidar com o corpo. Porque ao acolher, ao estabelecer projetos terapêuticos e acompanhamento, é necessário acolher, ter projetos terapêuticos e acompanhar o corpo na sua existência como um todo, no conjunto das suas possibilidades de viver e de vivenciar a vida da forma que for, da forma que esse corpo escolher ser no mundo, com as diferenças todas que nós compartilhamos, né, na nossa vida, na nossa experiência, junto aos grupos e à sociedade. Então, o conceito restrito de corpo leva a uma prática restrita de clínica. Portanto, entender esse corpo como também afetivo, eu preciso trazer essa dimensão para a esfera das práticas de cuidado. Então, essa que é a grande questão, certo? A compreensão desse corpo nesse conjunto leva, evidentemente, a uma prática diferente também, mais completa, mais complexa, né, sobre o cuidado. A outra questão importante é que nós sempre falamos que a educação, especialmente a educação permanente, que está vinculada a uma aplicação, né, uma prática, a educação ela é um grande dispositivo para o cuidado e é um grande dispositivo para a gestão do cuidado. E a educação lida com o quê? Com o conhecimento. Também aqui vai uma pergunta importante. Mas, enfim, o que é o conhecimento? Porque não é toda educação que vai suprir a necessidade de formação para o cuidado das pessoas. Não é toda educação que vai ser um agenciador, um ativador das pessoas para produzir o mundo, para ganhar potência, produzir suas existências. Não é toda educação. É algum tipo de educação, e para nós pensarmos sobre ela é necessário ir a essa questão. O que é o conhecimento? Não é? E nós sempre adotamos também, convencionalmente, que conhecimento é aquele provado, é aquele que passou por um método científico rigoroso e constituiu suas evidências. Ora, isso é um tipo de conhecimento. Mas nós temos que reconhecer o conhecimento da prática, da experiência, de cotidiano, que é tão válido quanto esse, o conhecimento da nossa vida, né? E o conhecimento desse corpo afetivo, já que nós reconhecemos que há um corpo afetivo, sensível, que é um grande operador da realidade, nos produz também, esse corpo também conhece, tem um conhecimento intuitivo que é importante reconhecer que existe. Então o Spinoza vai falar disso também. Ele classifica o conhecimento em 3 categorias, não é? Em 3 gêneros, que ele diz assim, e que ele diz que o primeiro gênero de conhecimento é o conhecimento que gera uma ideia inadequada, ou seja, é aquele conhecimento que eu percebo todos os efeitos do meio sobre o meu corpo, mas eu não entendo, não compreendo, não analiso. Então, sobre esses efeitos, eu formo uma ideia inadequada, ou seja, uma ideia que não é a realidade. Na verdade, é um engano, né? Mas vai nos interessar especialmente o segundo e terceiro gênero do conhecimento. Spinoza vai dizer do segundo gênero do conhecimento, o que é o conhecimento científico, e obviamente ele é fundamental, importantíssimo. E vai falar do terceiro gênero do conhecimento, que é a novidade que nós queremos trazer para a discussão.
O terceiro gênero do conhecimento é o conhecimento intuitivo, o conhecimento do corpo afetivo, do corpo sensível, que ele é adquirido através dos afetos que são transmitidos ao corpo pelos encontros que ele tem. Os múltiplos encontros, né, que o corpo tem ao longo da sua existência, eu diria ao longo de um mesmo dia, né? Então, o terceiro gênero de conhecimento é o conhecimento desse corpo afetivo. Spinoza, portanto, vai formular o conhecimento de ciência intuitiva, que agrega o segundo e terceiro gêneros do conhecimento. O conhecimento científico, obviamente, já reconhecido, e o conhecimento do corpo afetivo, sensível, da subjetividade que se forma na pessoa, como também um conhecimento importante com grande capacidade de operar, de agenciar as práticas, e vamos dizer aqui, práticas de cuidado. Então, essa questão é importante, porque quando eu vou pensar, portanto, um processo de educação permanente, que serve às pessoas que vão produzir cuidado, serve às e os usuários, né, de saúde, serviço de saúde, essa educação permanente ela precisa conseguir operar em duas dimensões, igualmente, né? A dimensão como um processo de cognição, de aprendizado pela razão, né? Que é o nosso órgão do pensamento, e operar ao mesmo tempo processos de subjetivação, ou seja, de mudança permanente da subjetividade, que é uma produção desse corpo sem órgãos, uma produção desse corpo afetivo. E eu diria que projetos se consolidam como novas práticas, novas possibilidades, quando as pessoas passam por um processo de subjetivação e mudam a sua subjetividade, ou seja, muda a forma de significar aquilo que ela está fazendo. Significar o cuidado, significar suas práticas, significar o usuário. E óbvio que isso não é fácil, né? Isso não é fácil porque a nossa sociedade, ela não está, vamos dizer assim, preparada para conviver com a diferença. É como se a sociedade, ela estabeleceu um código de conduta, de moral, de regras, que define o que é normal. E aquilo que não estiver enquadrado no seu conceito de normalidade é discriminado, é rejeitado, é segregado. Então é preciso romper com essa ideia, não é? E admitir nessa sociedade a diferença como constitutiva da espécie humana. E, portanto, a diferença deve ser constitutiva da sociedade na qual nós vivemos, e não cabe discriminar e não cabe segregar nenhum dos diferentes entre nós. Não é? A sociedade segregou os loucos, a sociedade segregou rancenianos, a sociedade discrimina negros, a sociedade discrimina a comunidade LGBT, discrimina idosos, discrimina pessoas que não estão participando do processo de produção capitalista e não são produtivas nesse esquema de vida que é ditado, né, para a nossa vida. Discrimina a população de rua. Cada um tem o direito de viver, deve ter livre-arbítrio sobre a sua própria vida, e essa diferença, ela nos constitui, né? E constitui a nossa sociedade. Ela está entre nós e deve ser admitida assim. Portanto, eu diria que há um princípio do SUS que eu acho que fala muito forte em relação a esse tema da diferença, que é a equidade. A equidade é um princípio do Sistema Único de Saúde, de organização do Sistema Único de Saúde, que diz rapidamente e brevemente que as pessoas
são reconhecidas como diferentes e, portanto, elas têm diferentes necessidades de saúde. Sendo assim, deve ser dada os recursos de cuidado à saúde de forma diferente para as pessoas que são diferentes. Então, muito bem, é um princípio que começa com esse conceito, de certa forma, até bem simples, né? Mas o fato de reconhecer a diferença traz uma potência do conceito, que é exatamente essa que eu estou dizendo. Ou seja, o princípio da equidade ele deve ser potencializado como princípio que pressupõe a diferença em nós, entre nós, na nossa sociedade. E, portanto, tem que admitir essa diferença como parte da paisagem humana e que não cabe sobre ela nenhuma forma de valoração, né? De uma forma de valoração moral, ética ou o que seja. A diferença ela existe e ela tem que se expressar tal como ela é, e as pessoas têm total possibilidade de se realizar como elas pretendem se realizar no mundo e na vida. Então o princípio da equidade tem que ser, vamos dizer assim, potencializado com esse conteúdo. Nós temos que adotá-lo como algo nosso nesse conteúdo e nos apegarmos a esse princípio para dizer, temos que reverter a atual situação. O princípio da equidade com esse conteúdo, ele é transgressor das normas que tentam normalizar um padrão de conduta na sociedade e normalizar um padrão de vida na sociedade. A vida e conduta não tem que ter padrão, não é? Ela é singular, cada um tem a sua forma de se organizar, de viver, de se expressar e de produzir sua vida. Portanto, o princípio da equidade, ele vai sistematizar, eu diria assim, o debate entre macropolítica e micropolítica. Então vamos trazer agora a macropolítica para dizer um pouco dela utilizando o princípio da equidade como exemplo. Então, por exemplo, eu diria que a macropolítica, conceitualmente, eu poderia dizer, ela é um conjunto de regras e normas, pautas lógicas, que organizam a vida dos grupos na sociedade. Organiza a vida das profissões de saúde, por exemplo, não é? Então é um conjunto de leis e normas que regulam a nossa vida. Isso é a expressão da macropolítica. Então a macropolítica diz respeito ao instituído, se nós tomarmos a análise institucional como referência, certo? E não há uma oposição entre macropolítica e micropolítica, isso é importante observar. Não há antagonismo e oposição entre eles. Micro não significa pequeno e macro ou grande. Não tem isso. A micropolítica como é ação cotidiana, eu posso dizer que no Ministério da Saúde tem uma micropolítica entre eles que definem as leis, normas e regras e regulação do sistema todo dia. Certo? Assim como eu posso dizer que numa equipe de saúde da família, por exemplo, há uma macropolítica, que são as leis, normas e regras, atravessando essa equipe, tentando capturar o seu modo de produzir o cuidado, ou seja, tentando regular o seu modo de produzir o cuidado. E a micropolítica, o que constitui essa micropolítica é, sobretudo, inclusive, um certo grau de liberdade que as pessoas têm ao atuar no cotidiano. E esse grau de liberdade é dado, inclusive, porque nessa micropolítica há o aspecto importante do processo de trabalho. O processo de trabalho em saúde, ele é centrado no trabalho vivo. E o principal atributo do trabalho vivo é a liberdade. Então, nessa atividade cotidiana, os trabalhadores agem com um razoável grau de liberdade. E isso, então, cria uma tensão permanente entre a micropolítica, que tem esse grau de liberdade e atua com ele, e a macropolítica, que quer capturar esse mesmo processo de trabalho. Então não há uma contradição entre eles, mas há uma tensão entre esses níveis, macro e micropolítica, certo? Então acho que isso é que é importante entender, isso é importante que
todos possam levar para suas reflexões, entendendo em síntese que há um processo de produção subjetiva do cuidado e há um processo de trabalho centrado no trabalho vivo e que usa das tecnologias leves, leveduras e duras, que são tecnologias relacionais, as leves, as tecnologias em máquinas, instrumentos e equipamentos, que são as tecnologias duras, e é esse aspecto que vai fazendo com que o cotidiano no campo da saúde, do cuidado, ele se torne extremamente interessante, extremamente intenso, né? E com enorme capacidade de produzir cuidado, como nós vemos. Eu espero que tenha contribuído com algumas questões para o debate e que vocês tenham um excelente encontro, um excelente debate. Muito obrigado.